glorificados a Deus, aos mentores do espaço, aos seres de luz em quem depositamos fé. Coloquemos a nossa água e, abrindo o Evangelho, vamos ler um texto. Deus que nos liga, nos ilumina. Capítulo 22. Insolubilidade do casamento. Insolubilidade. Chegaram-se a ele os fariseus, tentando e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E diz: por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher e serão dois numa só carne. Assim que por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério, e que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3, 9. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas modificam-se os seguintes. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo e mesmo na cristandade 2 países em que elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que perante a lei civil, o que é legítimo num país em certa época torna-se adultério no outro país e noutros familiares. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país em certa época, torna-se adultério no outro país e no outro tempo. Isso porque a lei civil
tem por fim regular os interesses familiares. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades dos locais. É assim que, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto que em outros países o casamento civil é o suficiente. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente, e quando as moças estão bem equilibradas, diz que os esposos estão igualmente harmonizados. Devem ser necessárias razões. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei do amor se essa não presidir a união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa, e que o juramento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas, dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, quando Jesus advertiu, não separe o homem o que Deus juntou, assim deve ser invalidado, segundo a lei imutável de Deus. De Deus e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização, e eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem. Mas nada absolutamente impede que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá finalmente os olhos dos homens para esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões
contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Então, o importante é que haja dentro dessas leis a lei do equilíbrio, do amor, da vivência profunda. E assim estaremos num casamento de união forte, de união suave, onde haja o amor e a paz. E os filhos estarão mais profundos, vivendo num lar de grande equilíbrio. Concentremos-nos em Deus e vamos pedir que o nosso lar seja abençoado, cuidado, respeitado e que a força da divina essência esteja com todos nós. Que assim seja. Namastê. Sentindo a luz e a paz, a saúde e a alegria, os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas ações. Sentindo que estamos ligados a Deus, vamos pedir nesse momento que os mestres de luz purifiquem a água que vamos beber. Agradecemos profundamente, Jesus, a fluidificação de nossas águas. E agora vamos bebê-la como um remédio que nos cura e desintegra todas as dores, que nos liberta. Que assim seja.